Paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Denis Carvalho. Quero compartilhar convosco uma palavra subordinada à seguinte temática: 35 evidências da personalidade do Espírito Santo. Alguns, na tentativa de negarem a pessoa divina do Espírito Santo e sua personalidade, ensinam que o Espírito Santo é apenas a força ativa e impessoal de Deus em ação. Mas esta corrente de ensino não tem respaldo bíblico pelos seguintes motivos. O Espírito Santo fala. Apocalipse capítulo 2, verso 7. O Espírito Santo ensina. João capítulo 14, versículo 26. Ele guia. Gálatas capítulo 5, verso 18. Ele se entristece. Aos Efésios capítulo 4, verso 30. Ele ama. Aos Romanos capítulo 15, verso 30. Ele impede. Atos capítulo 16, verso 7. Ele convida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Ele capacita com poder. Atos capítulo 1, verso 8. Ele convence. João capítulo 16, verso 8. Ele seleciona. Atos capítulo 13, verso 2 e verso 3. Ele consola. João capítulo 14, versículo 16. Ele vivifica. Ezequiel capítulo 37, verso 10. Ele santifica. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Ele pode ser resistido. Atos capítulo 7, versículo 51. Ele intercede. Aos Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele gera. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ele se retira. Salmo de número 51, verso 11. Ele cria. Salmo de número 104, verso 30. Ele toma pelos cabelos da cabeça. Ezequiel capítulo 8, versículo de número 3. Ele conduz. Mateus capítulo 4, versículo 1. Ele subjuga os demônios. Mateus capítulo 12, versículo 28. Ele enche o cristão. Atos capítulo 2, versículo 4. Ele opera de diversas maneiras. Apocalipse capítulo 4, verso 5. Isaías capítulo 11, versículo de número 2. Ele não aceita mentiras. Atos capítulo 5, verso 3 e verso 4. Ele faculta línguas estranhas. Atos capítulo 10, versículo 44 a 46. Ele faculta amor aos corações. Aos Romanos capítulo 5, verso 5. Ele é o selo da redenção. Aos Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Ele produz sinais e prodígios. Aos Romanos capítulo 15, versículo 19. Ele revela os mistérios de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 10. Ele habita no cristão. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Ele é quem distribui os dons. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 ao verso 11. Ele foi enviado do céu. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 12. Ele inspira. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Ele é a verdade. 1 João capítulo 5, versículo de número 6. E, para finalizar, ele é Deus. Está em Atos capítulo 5, versículo 3 e versículo de número 4. Ficando assim ratificado, confirmado a personalidade e a pessoa do Espírito Santo. Que Deus os abençoe em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.